Tirando a nossa reportagem, o ex-presidente Lula, em entrevista a jornalistas de Piracicaba, interior de São Paulo, falou sobre propostas de governo e não esqueceu de criticar o presidente Jair Bolsonaro. A reportagem é de Michael Mendes. Em entrevista à Rádio Educadora de Piracicaba, o ex-presidente Lula lembrou de quando foi alvo da Operação Lava Jato. Não é que a Lava Jato não teve corrupção. Se teve corrupção, você prende o corrupto. Se um empresário roubou, prenda. Se um gerente roubou, prenda. O que você não pode é quebrar as empresas. O que você não pode é fazer com que o empregado daquela empresa sofra porque o seu patrão roubou, porque o seu gerente roubou. Não. Você prende quem roubou e deixa as empresas funcionando. Porque no frigir dos ovos, a Lava Jato causou um prejuízo de 4.400.000 pessoas que ficaram desempregadas. Lula disse que o ex-juiz Sérgio Moro não tem credibilidade com o povo brasileiro. Eu disse para o Moro, olha, você está condenado a me condenar porque a mentira já foi longe demais. E ele sabia que ele estava mentindo. Porque ele tinha informação, ele sabia dos processos e ele sabia que eu não tinha cometido crime. Mas ele estava com o objetivo político e levou isso até o fim e acabou no que acabou. Hoje, ele é uma figura defenestrada na política brasileira e para muita gente da sociedade. Ainda durante a entrevista, o ex-presidente Lula foi questionado pelos jornalistas sobre o tema corrupção. E ele fez questão de frisar o que passa no governo do presidente Jair Bolsonaro. Que foi no governo do PT que a gente apurou corrupção, porque no governo do PT não tinha denúncia que não fosse operada, que não fosse investigada. Não tinha. Foi nós que criamos a delação, foi nós que criamos o portal da transparência, foi nós que criamos a lei do acesso, sabe, às informações, porque qualquer pessoa poderia saber o que aconteceu no nosso governo. Agora, o Bolsonaro não. O Bolsonaro, ele diz que não tem corrupção, mas decreta sigilo de 100 anos para qualquer denúncia contra ele. Outro assunto bastante polêmico perguntado pelos jornalistas foi sobre a intenção de Lula em regular a imprensa. Quando a gente fala de que é preciso democratizar o meio de comunicação, a gente está falando da mídia eletrônica, a gente está falando do rádio, da televisão, a gente está falando que é preciso regular. O jornal e revista, isso é problema do dono, faça o que quiser, escreva o que quiser, mas aquela mídia que é concessão do Estado, é preciso que a gente coloque a sociedade para discutir como é que a gente pode democratizar melhor. Lula falou também sobre os eleitores conservadores. Eu não esperava que o Brasil tivesse tanta gente, sabe, de posições conservadoras. Ou você, sabe, usa camisa verde e amarela, ou você não é brasileiro. Ou você professa as mentiras do fake news do Bolsonaro, ou você é comunista. Ele também falou o que pensa sobre as privatizações. Eu sou contra a privatização. E aqui no Brasil se criou o dogma de que tudo que é do Estado não presta, tudo que é privado é bom. Então, quando se fala em privatização, as pessoas acham que é bom. E o Brasil está privatizando as nossas empresas estatais para empresas estatais chinesas, empresas estatais, sabe, da Arábia Saudita. É muito engraçado que a gente se desfaz e vende para outra estatal estrangeira. Quando, na verdade, o presidente precisaria ter competência. Geraldo Alckmin também foi elogiado pelo ex-presidente da República sobre a composição da chapa presidencial. O vice tem que ser uma pessoa que tenha uma certa combinação, uma certa relação com o governador. Você não pode ter um vice que você não confia, você não pode ter um vice que você não vai dar para ele as condições de igualdade na governança desse país. O Alckmin não vai conversar com o banqueiro, não vai conversar com o usineiro, o Alckmin vai conversar com o povo brasileiro, como eu vou conversar com o povo brasileiro em função das suas necessidades. Bom, para comentar as notícias do dia, nesta quinta-feira, a gente tem a Cristina Grêmio, o Roberto Mota. Cristina, começando por você, essas declarações do ex-presidente Lula, voltando a falar sobre essa questão de regulação da mídia. Cris, bem-vinda. Obrigada. Bom dia, Tiago, Adriana, Roberto. Um prazer ter você aqui conosco também de manhã.
E vamos lá, né? Bom dia, nossa audiência. Olha, eu comentava ontem que o Lula está ficando cada vez mais mentiroso, se é que isso é possível, né? E tentando atrair aqueles distraídos que estão eventualmente esquecendo tudo que teve de ruim nos governos petistas, especialmente no da sucessora dele, mas que foi armada por ele, né? Vamos lembrar que Dilma Rousseff era ministra do governo Lula, do último governo Lula, e foi a candidata escolhida por ele para ficar no seu lugar. Ele fala aqui o seguinte: no governo do PT não tinha denúncia que não fosse investigada. Nós criamos a delação premiada. Seguinte, um fato dito pela metade sem contextualizar, ele pode ser uma fake news, para usar a expressão que ele tanto adora jogar sobre os outros, né, sobre os adversários. Isso aqui é uma fake news do Lula, mais uma. A delação premiada, ela foi resultado daquelas manifestações de junho de 2013, quando a população, com a corda no pescoço, sem aguentar mais, estimulada por um aumento de 20 centavos nas passagens de ônibus, foi para a rua e reclamou de tudo, estava tudo errado. O brasileiro não aguentava mais a corrupção petista, o brasileiro não aguentava mais os médicos cubanos, o brasileiro não aguentava mais o desvio de dinheiro do nosso BNDES para ditaduras amigas e um monte de outras coisas que vinham acontecendo. Gente morrendo nos hospitais por falta de investimento de saúde, a metodologia Paulo Freire acabando com a educação das nossas crianças e por aí vai, universidades aparelhadas, o que a gente está sofrendo até hoje. Aí a delação premiada foi sugerida e foi acatada e foi aprovada dentro do Congresso e por causa dela é que a Operação Lava Jato avançou. Nós não teríamos conhecimento hoje do que Lula é realmente, do que Lula foi no governo, se não tivesse a lei da delação premiada. Então pare de dizer, Lula, que foi você que criou, porque você jamais criaria, até porque sabia que seria pego por ela. E aí as outras bravatas todas que ele diz aqui em relação a Alckmin e tal, eu acho que é tudo autoexplicável, não precisa ficar analisando. O eleitor não é bobo. Roberto Mota, sobre essas últimas falas de Lula, eu destacaria e pergunto para você, é possível que nessa polarização ambos os candidatos concordem? Aí eu destaco a fala de Lula, o judiciário faz mais política do que o Congresso. E sobre a regulação dos meios de comunicação, você conseguiu entender direito a intenção qual seria do governo PT, de Lula? Mídias que funcionam por concessão do Estado, seria preciso democratizar melhor, disse Lula. Adriana, fica cada vez mais divertido analisar as falas do Lula, né? Porque eu, inclusive, tenho a impressão de que ele resolveu fazer campanha para o presidente Bolsonaro. Eu não encontro nenhuma outra explicação para a sequência de declarações que ele dá, né? Ele disse que no governo do PT não tinha denúncia que não fosse apurada. Bom, não era apurada pelo governo do PT, era apurada contra a vontade dos governos do PT. Como a Cristina disse, a delação premiada foi criada por uma lei aprovada pelo Congresso em 2013, apesar do PT. A minha aposta é que o PT não achava que essa lei fosse dar em nada, que a impunidade que sempre reinou no Brasil fosse continuar. Quanto a esse comentário do Lula de democratizar a mídia, eu acho que existem duas possibilidades, né? Uma é um recado velado para os amigos que o Lula tem na mídia. Se um dia eu voltar ao poder, eu vou voltar a dar aquelas fortunas que vocês recebiam antes do governo Bolsonaro, né? Verdadeiras fortunas que eram gastas com propaganda para os veículos de mídia que eram amigos do PT. E os outros, aqueles que são nossos inimigos, vão ser censurados, vão perder as suas concessões. Acho que essa é uma possibilidade. A outra, que eu acho que é muito presente também, é uma ameaça às redes sociais, né? Vai ser a regulação das redes sociais, que já começou com o malfadado Marco Civil das redes. Eu acho que essa, e a gente viu nos últimos meses, nos últimos anos, a censura, o bloqueio, o cancelamento de pessoas, né, a exigência de que pessoas fossem banidas da rede em 24 horas. Hoje a gente tem jornalista morando no exterior porque, além de ameaçado de prisão, ele não consegue trabalhar aqui no Brasil. Isso é uma coisa muito grave, isso é uma ameaça que paira sobre a cabeça de todo mundo que trabalha na imprensa. Se amanhã o PT voltar ao poder e um de nós disser alguma coisa ou fizer algum gesto que desagrade a eles,
nós corremos o risco de ter o mesmo destino que teve Alan dos Santos.